Central do Futebol, novamente no ar. Voltamos do intervalo, primeiro bloco. Nosso convidado especial, na verdade, Daniel Perrone, setorista de 10 anos do São Paulo, atual blogueiro, criador do blog São Paulo Sempre. Vai falar um pouquinho 10 sobre não, isso. 20 anos. 20 anos? 20 anos, desde 2006. Aí, Ou tá até bom. antes eu fazia trabalhos para a SPNet e para São Paulo Mania. Mas, Isso. assim, desde a Globo, 10 anos, e depois da Globo, mais 10 anos agora, trabalhando no blog. Fala um pouco sobre esse início de carreira teu, Daniel. Aonde começou esse interesse de trabalhar no jornalismo esportivo, essa paixão pelo São Paulo? O que fez você se tornar o jornalista e aonde você percebeu que você ganhou mídia, ganhou fama, ganhou visibilidade na torcida são paulina? Então, eu tenho formação de publicitário e de jornalista. Primeiro eu fiz publicidade, 4 anos, e aí eu fui trabalhar em agência de publicidade. Neste período que eu fui trabalhar, com 17, 18 anos, eu terminei o curso de jornalismo, que daí eu terminei mais 2 anos, na mesma faculdade. Só que eu nunca trabalhei com jornalismo. Eu peguei o diploma de jornalista porque era um desejo meu também, e para ficar um pouquinho mais na faculdade, né? Para estudar. E aí eu comecei a participar de fóruns do São Paulo, lá em 1999, 98, 99, participar de fóruns. A internet, ela começou com fóruns, né, de discussão. Você mandava uma mensagem na terça-feira e na quarta-feira, só que você ia ver a resposta das outras pessoas. E aí eu comecei a trabalhar nesses blogs, eu comecei a bater papo nesses blogs, e aí o pessoal pegou confiança, virei moderador desses blogs, desses canais. E aí teve um canal chamado SPNet, que era o maior canal da época de torcedores. Aí eu virei moderador lá. A gente pegava as pessoas e a gente moderava os comentários para não sair muito quebra-pau. E aí depois eu fui promovido a colunista do site SPNet. Isso foi até 2004. Não, até 2005. Aí eu fui pro jogo, tudo lá do Mundial, tudo. Aí na volta, a Globo me chamou, me convidou para fazer uma parte de um projeto de blogueiros lá, né? Cada um do time tinha um blog lá dentro da Globo. Aí eu era responsável pelo São Paulo. Fiquei por 10 anos lá como blogueiro do São Paulo. E aí o projeto acabou. Depois que o projeto acabou, eu peguei o blog que tinha lá e construí um igual independente. E estou até hoje com o blog independente. Trabalho em outros lugares, já fiz parte do Esporte Interativo, que hoje não existe mais. Fiz parte da HBO no Campeonato Paulista, em alguns campeonatos paulistas. E hoje eu estou na Placar, né, naquela revista Placar. Estou nos podcasts da Placar, tá super bacana, estou gostando bastante. Bem legal, né? O placar eu acompanho aí, vejo essas postagens Ah, no Instagram, no TikTok. então. É muito bom acompanhar, dá uns debates lá legal também, né? Dá uns debates e... Ô Daniel, a chegada de... o que muda no trabalho, vamos dizer assim, na análise tático, do trabalho do Hernan Crespo para a chegada do Roger Machado? Olha, por enquanto não mudou muito, mas vai mudar. Pelo que eu entendi, o Roger vai trabalhar no 4-2-3-1, que é a formação que ele mais gosta. E aí, pelo que estão falando aí, pelo que falaram, o Luciano vai voltar a jogar atrás do Caleri como meia. E aí você vai ter o Luciano no meio, talvez um Ferreirinha no lado esquerdo, e no lado direito ou o Marcos Antônio, ou o Bobadilha, ou o Danielzinho. E aí vai ser os dois que sobrarem, que pode ser o Bobadilha e o Marcos Antônio, por exemplo, ou o Danielzinho e o Bobadilha. E
2 zagueiros, não vai ter 3 zagueiros, não. Eu não gosto dessa formação, mas é a formação que dizem o Roger está querendo promover durante os treinamentos no São Paulo. Seria um 4-2-3-1 com a bola aí, um 4-5-1 sem a bola, com linha baixa, que nem a gente viu mais ou menos a seleção brasileira contra a França ontem? Não sei, não sei se seria um 4-5-1, não. Mas pode ser que sim, né? Acho que recuaria muito o 4-5-1. Do São Paulo, né? Ô, Otávio, mais uma pergunta aí para Daniel Perrone, hein? Então, nos últimos dias, Daniel, eu tenho visto que tem se especulado muito no São Paulo a contratação do Arthur, que está hoje no Botafogo. Você tem alguma informação sobre isso? Como está sendo feita essa negociação? Se é verdade ou não? Você tem alguma coisa que você tem para dizer para o telespectador? Não, é verdade, sim. O São Paulo está negociando com o Botafogo. Entre o São Paulo e o Botafogo está tudo certo. Mas o entrave agora é que o empresário do Arthur, ele quer colocar uma cláusula que diz que o São Paulo terá que liberar o Arthur caso a guerra no Oriente Médio ela seja controlada, porque o Arthur tem uma proposta do Catar muito melhor que a do São Paulo, né? Então tá nessa, né? Só que vai até hoje. Então até hoje 7 da noite o São Paulo e o Botafogo têm que decidir isso, têm que definir isso. Senão vai ficar para a próxima janela, que é a janela da Copa do Mundo, né? Aí, que é a janela mais tradicional. Vamos aguardar. Não te dou certeza que o São Paulo vai ter o Arthur por conta desse entrave com o empresário. Williams. Perrone, o São Paulo tem uma das melhores bases do futebol brasileiro. E como você disse, na Copinha, na Copa do Brasil, São Paulo ganhou. E alguns jogadores eles sobem para o time de cima, para os profissionais, joga 1, 2, às vezes 3 jogos e de repente não consegue continuar. O que você acha que tem que ser mudado para que esses meninos eles possam se firmar no time profissional? E uma segunda pergunta, por que o São Paulo não coloca alguns jogadores da base para jogar, por exemplo, como titular? O São Paulo tem se não me engano, tem um zagueiro, um menino muito novo que está jogando, mas esses jogadores, eles começam bem, de repente, ou eles têm uma recaída, ou é o técnico que acha por bem de colocar alguém mais experiente. O que você acha disso? Então, a questão da base para o profissional é que os treinamentos no profissional são muito mais fortes que os treinamentos da base. Então, eles começam jogando e depois eles começam a sentir, porque o trabalho é muito mais forte do que eles estavam acostumados. É como você está na academia e você faz uma série de exercícios durante vários meses e depois você tem que aumentar o peso. Entendeu? Na hora que você aumentar o peso, você vai sentir. Até acostumar, você sente. Mas a questão do atual dos jogadores da base com o Roger até respondeu. Eu publiquei no blog. O Roger ele falou que ele não vai botar ainda os jogadores porque ele ainda não os conhece, não conhece as características, não sabe as reações deles em jogos. Então, eu acho que essa parada da FIFA vai ser fundamental para ele conhecer os jovens e utilizar cada vez mais. Eu acho que uma Copa Sul-Americana os jovens vão ser usados. Acho que não vai ser usado o time titular. Então aí nesse caso acho que vários jogadores de base vão ter chance sim um pouquinho mais para frente. Agora os campeonatos vão começar a se afunilar. Eu acho que os jovens vão ser bem úteis aí. Otávio, mais uma pergunta para o Perrone. Seu microfone. A gente tem visto, há uns dias atrás,
aquele negócio, se o São Paulo entra para brigar pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro, ou se o São Paulo briga só pela Sul-Americana e fica ali no Brasileiro só para manter. Qual a sua opinião sobre isso? Acha que o São Paulo ele tem elenco para brigar pelas duas competições até o final? Ou se ele realmente precisa abrir mão de uma para poder ir bem em outra? Então, não é questão de abrir mão, mas o São Paulo não tem elenco para jogar as três competições com os mesmos jogadores, né? Então, na minha opinião, o São Paulo tem que permanecer atento no brasileiro, com a mesma equipe titular, etc. Na questão da Copa do Brasil, vai ser jogo contra o Juventude. Acho que dá para mesclar, né? Acho que no Morumbi pode jogar com todos os jogadores, tentar fazer o resultado e depois mesclar lá em Caxias. E a Copa Sul-Americana vai ser mesclado com reserva, né? Com jogadores da base. Não vai fugir muito disso aí, não. E aí a gente vê o que vai sobrar. O que sobrar vai ser sobrar só para o segundo semestre. Daí a gente vê como a gente vai estar e quais são as pretensões que a gente quer ter. Ô Perrone, voltando um pouco sobre a situação do Crespo, saiu em alguns sites nas mídias e também em alguns canais de TV que o Crespo ele caiu pela diretoria pedir para ele priorizar as Copas. E o Crespo achava que dava para continuar disputando o Brasileirão e poupando na Copa do Brasil, como ele fez no ano passado, onde o São Paulo pagou caro na derrota para o Atlético Paranaense lá nos pênaltis, com aquela falha grotesca do Jandrei. Essa situação do Crespo foi uma das coisas que fez o Crespo cair? Ou ele já estava com o nome ventilado mais com o pé para fora do que para dentro do São Paulo? Eu acho que foram vários motivos. Eu defendo que não foi um motivo só, tá? Ele falando dos 45 pontos, mas ele indo para a Argentina depois de uma derrota contra o Palmeiras, não pegou muito bem. Eles comentando sobre futebol argentino logo depois dos jogos, sabe? São várias pequenas situações que fizeram com que a diretoria do São Paulo tivesse demitido o Crespo. Essa é a minha opinião sobre isso. Verone, falando um pouco sobre a tua carreira jornalística, né? Você hoje é um jornalista formado, como você já disse aí, e eu quero que você faça uma análise dessa mudança do jornalismo impresso para o jornalismo digital. O que muda nesses dois tipos de trabalho e se continua sendo a mesma coisa? Então, para mim, a grande diferença do jornalismo convencional para o digital é que o digital você pode fazer até sozinho, sabe? Você tendo um bom telefone e aberto um canal no YouTube, você pode fazer sozinho. O convencional não, você tem que fazer com várias pessoas, porque cada uma tem que ter uma função, senão não dá certo, né? Então, essa para mim é a grande diferença entre o jornalismo virtual e o jornalismo presencial em redação, em, em locais assim que seria muito difícil o jornalista fazer sozinho. Como foi a sua adaptação entre esse jornal de mídia para o jornal digital, esse jornal impresso para o digital? Para mim foi muito tranquilo, porque eu sempre fui usuário de internet desde 1998, 99. Então, para mim, sempre foi natural isso aí, de aparecer as informações do São Paulo desde o começo, desde a época em que mal se tinha celular, mas já tinha BBS, já tinha salas virtuais, enfim. Foi muito natural para mim. Adaptação rápida aí para. Você já trabalhava sozinho quando você era blogueiro? Você já fazia quando você trabalhava pela Globo? Já era um trabalho individual ou era com uma equipe?
Não, individual. 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 É, porque eu trabalhava de qualquer lugar, de casa, da agência. Era um portal de escrita, né? Então, portal de escrita você faz sozinho. Não depende de outras pessoas, não. Certo. Vamos por intervalo, daqui a pouco a gente volta para mais um blog com o nosso convidado especial, Daniel Perrone.